Olá, estamos aqui novamente com aqueles nossos encontros de bate-papo com espíritas. Hoje eu estou aqui com o nosso querido, meu querido Salomão de Porto Alegre. Eu vou passar a palavra, querido, seja sempre bem-vindo, tá? Bem-vindo. Vou passar a palavra para o Salomão, ele vai se apresentar e a gente vai começar a conversar. Te Ok, apresenta, Suzana. meu querido. Muito obrigado por me permitir estar mais uma vez aqui conversando contigo. É uma É sempre honra. uma honra, né? E um prazer conversar com alguém de mente assim tão arejada, tão aberta e com tanta, né, uma estrada muito bonita no movimento espírita. Ah, Bom, meu eu querido. sou Salomão Jacó Ben Shaya, de família judia, mas aos 15 anos, 16 anos, me tornei espírita. E de lá para cá não parei mais, né? Sim. Bom, eu tenho que te explicar, eu não estou sentado numa poltrona, eu estou num sofá aqui por causa da coluna que já anda incomodando. Sim. E eu aqui, ó, Salomão, tá vendo que eu botei umas almofadinhas na minha cadeira? Pois Também. é. E a gente tem que estar. Só falta aquela coisa que se botava para cuspir do lado, os antigos usavam. Não. Mas, Nesse, Ana, nesse ponto eu ainda não tô. Mas o rolo de pois papel é, higiênico me acompanha a cada lugar que eu vou. pois é, então eu estou com 78 anos, e desses 78, 61 no Espiritismo. É uma E caminhada, querido. posso me gabar que eu não tirei férias, né, desse período. Eu fiz vestibular, fui trabalhar, estudei tudo e não me afastei do movimento espírita. Eu comecei lá em Belém do Pará, com 17 anos, na mocidade, ou na juventude da União Espírita Paraense. Sim. E, e logo fui eleito coordenador, diretor lá da juventude, e tive uma experiência muito interessante. Em 1965, me parece, houve um congresso, o primeiro congresso, ou melhor, a primeira confraternização das mocidades e juventudes espíritas do Brasil, Ai, que bonito. na cidade de Marília, Em em que ano São foi Paulo. isso? Em que ano foi isso? Acho que foi 65 ou Olha só. 64. Acho que foi 65. A memória já não é mais garantida. E, e lá eu tive uma experiência muito gratificante, porque eu via, era cerca de 1.500 jovens espíritas de todo o Brasil, Que né? bonito. A Federação Espírita Brasileira estava lá representada pelo o presidente naquela época, era o Armando de Assis. E eu fiquei empolgadíssimo com aquela movimentação toda. E quando eu voltei para Belém do Pará, na União Espírita Paraense, eu organizei lá com a turma a primeira confraternização das mocidades e juventudes espíritas do Pará. Quer dizer, eu já comecei nessa coisa de coordenar, de liderar. E depois a Sim. minha história foi toda assim, voltada para coordenação de alguma coisa, né? Sim, Eu não parece sou, que é eu uma não sou, veia, eu não né? sou o palestrante, eu sou mais o planejador, quem trabalha assim na coxia, né? Como se diz no teatro, Sim, né? Trabalho nos bastidores. Mas, de vez em quando, eu sou obrigado a falar, e aí não falo muito bem. fala sim, Mas, fala bem, sim. é, olha, eu ainda falo com sotaque lá do norte, até. Não, Eu não, acho eu ia te perguntar, Salomão, eu nunca tinha reparado esse teu sotaque. Hoje está muito claro esse teu sotaque. é, Eu acho lindo. é, Meu pai era falo, nordestino. eu falo cruz, Jesus. Ai, Jesus, igual, é muito lindo esse sotaque. Apesar de que eu moro em Porto Alegre, mas não consegui Ó, me Porto agauchar. Alegre. Quantos anos tu tá em Porto Alegre? Tu tá o quê? Uns Eu estou há 50 anos em Porto Alegre, 50 anos. E o desde sotaque tá 74. ali no fundo. Que lindo isso. Pois é. Bom, então, rapidamente, assim, lá em Belém do Pará, Hum, depois da Juventude Espírita, eu colaborei com o Mário da Costa Barbosa, que foi um líder espírita paraense, e que depois se destacou também no movimento sulista, né? sim. Com o trabalho de assistência social. Ele era um assistente social e propôs
um modelo de casa espírita, de convivência no centro espírita, e de Olha. como desenvolver um trabalho assistencial mais, Uhum. digamos, sintonizado com o modelo do próprio Jesus de Nazaré. Olha Ele que associou muito arrojado. Uhum. aquelas passagens evangélicas, ele usava como fundamentação para o trabalho social que ele propunha. E ele realizou esse trabalho lá em Belém do Pará, Mário da Costa Barbosa, quero lembrar esse nome, porque eu ajudei na, na primeira diretoria do Grupo Espírita Vinha de Luz, que ainda Olha existe lá só, que e faz bonito. uma obra social magnífica, né? Que história nessa, linda. nessa visão mais promocional do ser humano e não de assistência somente, né? Porque o nosso Sim, movimento é muito assistencialista e que exato. mantém o status quo da pobreza, né? Exatamente. Os nossos Não consegue. pobres, como diz alguns médiuns famosos. Aliás, isso está sendo questionado agora, Nossa, né? E discutido por líderes do nosso segmento, digamos assim, mais progressista, mais livre sim, pensador, como Luiz Signates, sim. como o Elias Moraes, né? O Elias, eu sei que já esteve aqui, inclusive, com Sim, o você, né? Signates também. Eu quero chamar o Signates de novo. Então, há propostas assim muito boas nessa área, né, Existe, do existe social. mesmo. Bom, mas lá em Belém, então, para terminar, né, que eu nunca termino, eu depois eu fui diretor da União Espírita Paraense, mas quando eu ia assumir a vice-presidência da União Espírita Paraense, isso em 1974, aí eu tive que me transferir para Porto Alegre, porque eu trabalhava Sim, no Banco da Amazônia, que é um banco federal, e tinha uma agência em Porto Alegre precisando de funcionários, e aí eu acabei vindo para cá, para Porto Alegre. Então, aqui em Porto Alegre, eu fui logo cair numa casa espírita, que atualmente é o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, sim, CCEPA. Antigamente se chamava Sociedade Espírita Luz e Caridade, sim. e era presidida por Maurício Herbert Jones. Maurício Olha, Herbert Jones naquele momento, ele era o vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, uhum. isso em 74. Em 78, ele foi eleito presidente. E aí me convidou para ser o diretor do departamento doutrinário da Federação Espírita Gaúcha. Então, em Sim, 78, nós fomos para a federação. Ele já estava há algum tempo, né? Que ele era o vice-presidente, sim, mas eu entrei na Federação Gaúcha em 78. que legal. E nesse ano, nós lançamos aqui no Rio Grande do Sul uma campanha que ficou depois conhecida como o ESD, a campanha do estudo sistematizado da doutrina espírita. Sim, é Isso em conhecido até hoje, né? 1971. Uhum. Nasceu aqui no Rio Grande do Sul, na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, quando nós estávamos lá. Olha aí, E olha aí, aí. 5 anos depois, a Federação Espírita Brasileira lançou essa campanha em nível nacional. Hoje ela é conhecida em Sim, todo o mundo, até a né? sigla é a mesma É, sigla. só que num modelo diferente, né? A Sim, Federação Espírita Brasileira fez apostilas e o programa da Federação Gaúcha não era apostilas, era só roteiro de orientação para o dirigente, para o sim, coordenador dos grupos, né? Então há sim. essa diferença. Muita gente até critica, né, o modelo da FEB. As apostilas elas são carregadas assim de, como direi, como direi. Elas distanciam o estudante das obras fundamentais. Exatamente, exatamente. Elas são carregadas assim até de um certo floreio que não há necessidade, tu entende, Salomão? Enfim, não é esse Qualquer instituição o... imprime sempre a sua filosofia, o seu modo de pensar em qualquer Sim, produção que tenha, né? exatamente. Mas é um estudo, né? Quer dizer, as pessoas estão estudando Até Kardec, hoje continua sendo chamado pela mesma sigla, né? isso. Oeste. O Uhum. ESG é conhecido em todo mundo. É. Agora, eu acho que eu posso fazer uma rápida avaliação do ESG, que Sim, ele mudou o perfil, a fisionomia do movimento espírita. Com FEB, sem FEB, mas hoje se vê em todas as sociedades espíritas a preocupação com o estudo do sim, espiritismo. sim, O concordo contigo. estudo das obras básicas.
Uhum, Na exatamente. própria internet, a gente vê o anúncio de cursos daqui, curso dali, curso do Evangelho, curso do Livro dos Médiuns, ou seja, está se estudando, não é? Sim, E exatamente. isso realmente tem propiciado o aparecimento, o surgimento de muitas lideranças, de muitas pessoas com conhecimento, porque fundamentaram o estudo Uhum, nas obras básicas, no sim. conhecimento de Allan Kardec. Não, é muito, Então, muito a importante federação, mesmo. na E, federação, então, nós desenvolvemos esse trabalho até uhum, que, em 1986, houve um fato curioso, né? Porque nós fomos, digamos assim, contaminados por uma ideologia que surgia lá no estado de São Paulo, especialmente, sim. com o chamado Grupo de Santos, né? Ah, o O pessoal personagem laico. Aham, sim. que foi o Jaci Regis, né? E tinha um grupo ali na cidade de Santos que Sim. andava questionando o aspecto religioso do espiritismo, porque havia uma espécie assim, de igrejificação do movimento, Sim, e ainda existe, né? Cada vez mais existe. forte. Nossa Senhora. E assim mesmo levantou essa questão ela começou a se disseminar. Nós, na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, lançamos uma revista, na ocasião era dirigida pelo Milton Medra Moreira, que é também gaúcho, Sim, já e falei com ele, queridão. isso. E ele, no terceiro número de uma série que nós fizemos sobre aspecto científico, aspecto filosófico e aspecto religioso, ele abordou, nesse terceiro número, a questão religiosa. A capa da revista, que era a Reencarnação, dizia assim: Espiritismo, ciência e filosofia. Ponto. Até que ponto religião? Aí era uma pergunta. Vocês Não, não, não mexeram com as estruturas. questionamos se o espiritismo Sim, seria religião. Nem dissemos que não era, sim, né? estavam Apenas questionamos. perguntando. E aí a Uhum. revista publicou artigos pró e artigos contra. Quer dizer, Sim. alguém defendia o aspecto religioso, outros Aham, defendiam que não era religião. Enfim, a federação colocou isso em discussão. E aí criou uma celeuma, né? Porque eu fui chamado, né? Não fui chamado, mas numa reunião do Conselho Federativo Nacional, eu já era o presidente da Federação Espírita, aí o presidente sim, da FEB, na época era o Francisco Tizen, né? Um cara sim. muito legal, Aham. mas ele me questionou, né, por que, que uma federação estava levantando uma questão se o espiritismo seria ou não religião. A federação, dizia ele, tem que ensinar, né, tem que dizer que é religião, não perguntar E ficar se é quieto. ou não. Ai, meu Deus. Aí, quando foi na eleição seguinte, né, a chapa que iria concorrer era o Milton Medrango para presidente e eu para vice-presidente. Perdemos. Oh, Saí da tadinho. federação porque o movimento espírita não Sim, suportava mais a gente, né? imagina a Então, aí campanha nós que começou ficamos, a ser feita. é, e aí nós ficamos no Centro Cultural Espírita de Porto Alegre e tivemos contato com um personagem muito importante que é o professor John Aispurua. É um Sim. venezuelano, né, professor de universitário, psicólogo, e ele, em 1993, ele foi eleito presidente da CEPA. Na Uhum. época era a Confederação Espírita Pan-Americana. E atualmente é a CEPA, Associação Espírita Internacional. Então, Sim, naquela época, o John estava visitando o Brasil e nós conhecemos o John lá em Santos, num dos simpósios que a Jaci Regis organizava de 2 em 2 anos, sim. o Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita. Depois eu falo um pouquinho sobre esse modelo de simpósio que o Sim, eu Jaci quero te organiza, perguntar sobre o encontro que vai ter em Porto Alegre também. que é uma espécie de sequência desses simpósios, né? Bom, Sim, então, com esse contato com o Jonas Puro, ele convidou instituições espíritas do Brasil para que se associassem ou se filiassem à CEPA, que era uma organização internacional, mas que não seguia o modelo brasileiro, que era o modelo religioso, né? Era o modelo sim, laico,
ou Laico. seja, livres pensadores, que Uhum. não via o espiritismo como uma religião, né? Apesar de que respeitava, né, todas as religiões, e mesmo que o espírita que se considerasse religioso não tinha problema nenhum, apenas Sim. a cepa vê o espiritismo como uma doutrina, né, um Uma conhecimento, filosofia. Uhum. filosofia que não está vinculada nem subordinada à religião, né? Eu Mas concordo. respeita, não é religioso, né? Mas respeita as religiões, né? É Sim. apenas religioso, não antirreligioso, né? Isso, Esse é o nosso exatamente. governo. E aí nos filiamos à CEPA, né? E estamos trabalhando nessa área. Eu, atualmente, além de ser um dos diretores do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, Uhum. sou um diretor já em fim de mandato, diretor administrativo da CEPA, porque ela vai, no mês de maio, passar a sua sede para Porto Rico, provavelmente. Ah, Então, ela sim. sai do Brasil, que passou os últimos 8 anos no Brasil, sob a direção da Sim, Jacira da Silva, Jacira. né? Uhum. E agora deverá assumir um outro presidente que é de Porto Rico. Então, a CEPA vai mudar de sede para lá, porque ela é itinerante, não tem sede fixa. E aí, na CEPA, eu também fui diretor, porque já estou em fim de mandato, e agora estou assumindo na CEPA Brasil, que é a Associação Brasileira dos Delegados e Amigos da CEPA. Você é uma amiga da CEPA, né? Sou. Já Eu recebeu achei a fofo. Recebi um diploma, um certificado. Isso. E aí, na CEPA Brasil, eu estou encarregado dessa questão dos contatos com o movimento espírita, né? Esse Sim, trabalho assim, é muito de legal. intercâmbio, né, com o Isso. movimento espírita, né? É muito Exatamente. importante a gente Exatamente. lidar com todas as vertentes do movimento espírita sem fazer distinções, nem nos julgarmos os melhores, ou os que estamos certos, Claro, a estamos gente precisa atrasados. estar juntos, né? É, Com as encarar diferenças. Esse é o exercício maravilhoso. Juntos na encarar o que diferença. hoje já se diz que há vários espiritismos, né? Eu concordo. O movimento tradicional costuma dizer, não, o espiritismo é só um, o de Kardec. Mas o próprio Kardec, ele admitia que nas diversas localidades do globo, né, o Uhum. espiritismo se manifestaria em consonância com a cultura daquele lugar, né? Exatamente, Ele teria que se exatamente. amoldar, né? Com certeza. Pô, eu estou Querido, falando demais, né? conta pra gente agora, pegando esse teu embalo aí, conta pra gente como é que vai ser esse sexto encontro da CEPA em Porto Alegre, em novembro. Eu estarei lá. Pois é, você já está Já inscrita estou e vai. inscrita. Ai, já estou inscrita. Eu não vi qual é o trabalho que você vai apresentar. Não vai apresentar nenhum Não, trabalho, eu acho que eu não me inscrevi para trabalho nenhum. Eu vou mas só de podia assistência. escrever um trabalho. Porque esse encontro ele tem uma característica bem diferenciada dos congressos, dos encontros que se fazem normalmente no movimento espírita, né? Em que Sim. vão aqueles palestrantes conhecidos, famosos, né? Hum, E apresentam as suas explanações, seus discursos, mas e que né, alegram, que confraternizam, que sim. enlevam as pessoas, né? Mas não há nada assim que coloque uma pimentinha, digamos assim, no raciocínio das pessoas, né, para questionar. Não se questiona nada, Sim. apenas se ouve e se procura seguir aquela mensagem maravilhosa que foi trazida. E nos nossos encontros, desde os encontros que o Jaci Regis organizava, o Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita, funcionava assim. E vai funcionar também de maneira semelhante. As pessoas, estudiosos do Espiritismo, seja um estudioso livre pensador, seja religioso, de qualquer natureza, ele pode apresentar um trabalho e esse trabalho não vai ser censurado. Ele vai ser, nós vamos ouvir, Que né? E lindo. vamos discutir a ideia que foi apresentada.
Quer dizer, não há uma determinação de que só aqueles que pensam como nós é que podem falar. Uhum. Falam todo. Nós tivemos encontros em Porto Alegre, que o CCEPA organizou também há algum tempo atrás, em que companheiros radicalmente contrários e opositores da CEPA apresentaram trabalho defendendo o aspecto religioso do Espiritismo. E nós Sim, ouvimos, nós apoiamos, né? sim, Não concordamos, mas nós respeitamos as claro. posições de qualquer um, né? Sabe qual era a minha ideia, Salomão, nesse encontro de Porto Alegre? Até eu vou depois pedir a permissão para vocês, para ver o que que vocês acham. Eu gostaria de fazer lives lá, porque eu vou encontrar as pessoas lá. Então, eu posso fazer pequenas entrevistas para mostrar para o público aqui do canal as Que pessoas que legal. estarão lá. Eu acho que ia ficar lindo, por isso Então, que eu não, vai ser ótimo isso. né, filmar pedacinhos das palestras, pegar as pessoas, fazer assim 30 segundinhos com cada um. Ó, diz alguma coisa aqui pro pessoal lá Opa, de. Entende? Eu acho que vai ficar bem Ana, bacana. você já está, então, contratada para ser a nossa assessora de imprensa. Isso! Porque nós Boa! estávamos pensando justamente em montar um esquema para, justamente aproveitando a presença de Aham. muitas personalidades do nosso meio, né, para entrevistas, para gravar, Claro! enfim, Daí eu passo para vocês os vídeos todos, eu vou publicar no canal e compartilho claro, com nós vocês. também teremos o máximo prazer Claro! de divulgá-los, né? Ai, que Será bacana! ótimo, já é uma parceria que nós temos, o canal Suzana Leão com o Brasil. Com Ótimo mesmo. certeza. Ana. Vai Mas, ser então, muito nós bacana. estamos esperando cerca de 17 trabalhos, talvez, dependendo dos nossos horários, em que Sim. as pessoas vão apresentar as suas propostas, suas reflexões. Muitas são propostas assim inovadoras, né, que nos remetem a uma reflexão contextualizando até os ensinos de Allan Kardec, né, que estão Uhum. nas obras básicas, e trazendo essas reflexões para o nosso mundo de hoje, né? Você sabe que o nosso segmento não se preocupa só com a vida futura, né, de nos preparar pela Exato. reforma íntima para entrar no reino dos céus. Nós Nós nos precisamos. preparamos melhor, nos Uhum. preocupamos com o mundo de hoje, que é onde nós estamos. Exatamente. Perguntamos o que é que nós temos que fazer para melhorar este mundo, porque, afinal de contas, o Espiritismo veio para melhorar o mundo Sim. aqui, não foi para melhorar o mundo espiritual, né? Senão a gente Para não encarnava, né? Não reencarnava, né? o Verdade? mundo espiritual cuida dos espíritos, nós temos É, que cuidar do nosso mundo aqui. E aí, essa discussão, que é uma discussão política, ela há uma resistência a ela, né, nos meios tradicionais, né? Não se é. pode discutir política porque desarmoniza, porque quebra a unidade. Enfim, Ai, o ambiente que nós vivemos, mas que nós respeitamos, né? Mas queremos ter o direito. espaço É, para discutir o modo como nós lemos, como nós interpretamos a doutrina espírita, né? exatamente. Não como algo para a vida futura, mas sim para a vida presente, né? Exatamente. Porque se fosse para a gente ficar preocupado só com a vida futura, a gente não estava reencarnando, a gente ficava todo mundo na espiritualidade, né? Só Claro. espírito. Porque se a gente reencarna, porque a gente precisa viver a vida encarnado. A vida encarnada, ela tem as suas facetas e a gente precisa encarar, né? E E então, querido, Dana, ah, nós, primeiro, já abrimos as inscrições para trabalho, você já sim, se inscreveu como participante, mas poderá ainda escrever um trabalho se quiser. E os palestrantes, né, os expositores, tudo será presencial, né? Tudo, sim, nós sim, não sim. estamos pensando em coisas virtuais, tudo presencial para que a gente possa se abraçar, se conhecer. Ai, vai ser maravilhoso, Salomão. Eu tinha, ó, dia 14, 15, 16 e 17 de novembro. É isso, né? Exato, é naquele feriadão da República, né? De que Isso. nós Já vamos. risquei na minha agenda, Isso. aqueles dias Então, estão sagrados. ainda temos vagas, porque nós só temos 100 lugares no auditório. Sim, Então, nós só vamos poder inscrever 100 pessoas.
E nós já estamos com 25% Oh, das que vagas já barato. preenchidas, né? E aí eu vou conhecer o pessoal de São Paulo também. Sim, nós já temos. Bom, agora a memória agora não me permite, mas nós temos vários companheiros bem conhecidos, já inscritos, né? O pessoal de São Paulo certamente vai estar em peso aqui, né? Sim, sim, eu acho que todos eles vão vir. E aí vão ter atividades, apresentação de trabalhos, vai ter oficinas em que a gente vai botar o pessoal para discutir algumas questões, tem apresentações artísticas, Que tem o coffee delícia. break, né, para confraternizar, tem um jantar confraternativo no sábado à noite, vai ser uma pizza. Enfim, Que é um delícia. evento gostoso, né, para a gente se conhecer e não só estudar, mas também confraternizar, estreitar laços, né? Se eu tiver bem de voz, eu canto uma música para vocês lá, tá? Que eu canto num coral, mas eu preciso tá 100%, Sim, já tá melhorando. Eu que canto bom. uma música Então lá já no vou dia da botar você na apresentação. programação. Bom, e não sei o que mais podia dizer desse encontro. Sim, então é esse modelo, né, que a gente coloca assuntos em discussão. Uhum, Então, é bem diferente do modelo tradicional, só de expositores que a gente vai só para ouvir. A gente vai tem. ouvir, mas vai E discutir também. discutir. Uhum. É, Essa coisa pode das oficinas, no dia, a gente decide em qual oficina quer ficar, ou isso com antecedência tem que ir? Ainda não está bem organizado como serão as oficinas, mas Sim, certamente serão oficinas para responder alguma pergunta, ou claro, seja, para oferecer alguma contribuição para uma questão, para um problema do exatamente. movimento, Sim, e naturalmente. que surja ali naquele momento de discussão e de Exatamente. debates. Ah, que bacana. Sensacional. Olha, vai ser um momento muito bonito. Parece assim que a gente vai fechar com chave de ouro todo esse momento que nós vivemos na época da pandemia, que foi quando surgiram os grupos pela internet, né? E aí Nós agora a gente esperamos, vai fazer presencial. Que lindo isso. nós esperamos que não seja para fechar uma fase, nós queremos abrir Não, uma. eu acho que é comemorando aquela fase e abrindo outra, né? Lógico, dando passagem para o novo ciclo. Mas é bonito isso, a gente poder se Né? conhecer E nós estamos pessoalmente. muito esperançosos de que os jovens apareçam, né, Ah, pois é. Não nesse sei se a encontro. gente vai ter tempo hoje, porque nós Hum. temos só 5 minutos. Mas podia falar um pouquinho sobre essa questão dos jovens, né? Bom, é uma questão que vem não só do jovem, mas do um problema que está afetando as casas espíritas também, né? Que em função da pandemia e em função também da popularização dos meios digitais, né? Da virtualidade, Sim, a gente está perdendo frequência nas casas espíritas, né? sim. Eu digo assim, até porque muita gente descobriu na pandemia que sobreviveu apesar de não tomar passe. Essa é boa. Descobriram que Ah, não morreram porque não puderam ir no centro espírita tomar passe, apesar de que sim. muitos centros espíritas continuou dando passe arriscadamente, né, durante a Pois pandemia. é. E muitos centros Mas, espíritas aderiram à questão da internet, estão fazendo palestras pela internet, né? Muitos sim, quer dizer, deles. E então é um continuaram. meio do qual nós não vamos poder fugir mais. É, Então, estamos nos preocupando em como agregar os jovens para discutir espiritismo, não nesse é. modelo tradicional de cantoria somente na casa espírita, né? Mas de questionar os problemas, as questões É. sociais do nosso momento, né? A do questão de nosso. estudar, né? A questão da filosofia mesmo, Isso. espírita. E tem muito jovem interessado nisso, mas que não está interessado naquela coisa, né, modorrenta, né, da casa espírita. Né? Exato. O formato vai ter que mudar, sabe, Salomão? Nesse formato, esse formato, eu acho que ele meio que deu o que tinha que dar. Esse formato aquele de casa espírita, o palestrante lá na mesinha, todo mundo sentadinho, quietinho, passe, sabe? Eu acho que
Mas Não, esse modelo não vai desistir, não vai deixar de existir, né? é, Ele atende, né, a uma característica de alguns jovens que sim, ajustam melhor a esse modelo, e muito bem, né? mas Mas nós alguma coisa queremos, diferente pode ser é, pensada, né? Alguma acho coisa, que os jovens têm que ter espaço para discutir, à luz do espiritismo, né, os sim. problemas do mundo atual, né? Exatamente. Querido, eu vou te dar esses 3 últimos minutos para tu fazer a tua despedida, o teu encerramento. Foi muito bom, adorei a nossa conversa e espero que a gente se encontre. Realmente vai ser uma festa lá em Porto Alegre. Vai Exatamente. ser. Ana, é sempre um prazer conversar contigo, né? Apesar de ainda não nos termos abraçado, mas vamos fazer isso em novembro. Sem Mas falta. eu acho que é um momento, e eu estou empenhado pessoalmente e tentando agregar outras pessoas nesse esforço de diálogo com o movimento espírita, né? Mesmo Uhum, se nós uma visão, temos uma visão diferenciada, mas respeitamos as outras visões, as outras leituras do Espiritismo, e acho que nós devemos nos comunicar, né? uhum. Não precisamos aderir às ideias alheias, mas temos que conviver, nos respeitar, nos aceitar, né, como somos. E eu acho que isso é uma mensagem e é um exemplo muito bom, porque, afinal de contas, a proposta de Kardec era essa, né, de que, mesmo que nas diversas localidades as posições fossem diferenciadas, que os espíritas não se anatematizassem, ou seja, que não É, se agredissem, não desprezassem os outros porque são diferentes, coisas assim. Então, é essa mensagem que eu quero deixar, agradecendo muito a você, Suzana, por essa oportunidade, querido, eu que que agradeço. pessoalmente a mim me anima muito, né? Porque com 78 anos, né, às vezes eu penso que já estou no final da Paz, jornada, guri. mas de repente parece assim que isso dá uma reanimada na gente, né? Muito Sim, obrigado eu tô com e um abraço a 60 todos. e ainda tô me sentindo uma guriazinha. Tá bom, meu O querido. corpo vai envelhecendo. Muito Fica obrigado, bem, tá? fica bem, fica bem, fica com Deus. E a gente se encontra por aí nos grupos e em novembro lá em Porto Alegre. Fica bem. Certamente. Tchau, Tchau, tchau. querido.